Bora lá então. Tá chegando o áudio aí, Fernando? Chegando, segura aqui, Léo. Valeu, mano, obrigado. Deixa eu pôr aqui, ó. Valeu, viu? É nóis. Bom dia, pessoal. Tudo Inovação tá no ar e agora a gente vai levar vocês para conhecerem uma startup que une tecnologia e aventura. Algo diferente de tudo que você já viu. Vem comigo. Rafa, conta pra gente um pouco da história da startup. É uma empresa que ele nasceu de um hobby, né? Sou uma pessoa que sempre gostei da natureza, sempre gostei de aventura e depois de passar uma temporada fora do Brasil, eu morei na Austrália por 2 anos, depois passei pela Nova Zelândia, pela Costa Rica e o que eu percebi quando eu voltei. Então aqui no Brasil a gente tem muita natureza, tem muita coisa para ser utilizado com o ecoturismo, só que faltava visibilidade para essas empresas e organização e foi disso que surgiu o negócio, né? De pegar essas empresas que oferecem o ecoturismo, oferecem atividades de ecoturismo, de lazer, de aventura e fazer esses serviços aparecerem para o turista, para as pessoas, né? E acho que a grande sacada, né, a grande pegada do nosso trabalho é que apesar de a gente trabalhar com turismo, a gente não foca em grandes viagens, grandes deslocamentos com necessidade de passagem aérea, de hospedagem ou de umas férias, de um feriado, a gente consegue colocar o lazer no dia a dia das pessoas. Então, a pessoa tem um dia livre, uma tarde livre, é tempo suficiente para a gente viver uma nova experiência, né? Então não é só aventura. Hoje a gente trabalha com quadriciclo, com passeio de trem, um day use em hotel fazenda e são coisas que não precisa a gente aguardar as férias chegarem, guardar um feriado prolongado. Lucas, e conta pra gente como que o aplicativo funciona na prática. A gente explora todas as atividades na região, então o nosso trabalho é de exploração. Então a gente vai, explora, vê se uma atividade faz sentido com a região e a gente coloca todas elas dentro de uma plataforma que fica disponível em uma lista para que as pessoas vão conseguir olhar para essa lista e se programar e programar o seu próximo fim de semana. Vai estar tudo explicadinho ali para elas. Então, dentro dessa plataforma, ela consegue fazer a checagem de disponibilidade, já fazer uma reserva, tudo de forma rápida, ela não vai pagar nada por isso. Então tá tudo ali dentro dessa plataforma. Lucas, então a pessoa ela não tem mais necessidade de entrar num site de pesquisa, pesquisar por atividades na região dela e tudo mais, entrar em contato com o fornecedor dessa atividade, hoje ela consegue fazer tudo pelo site de vocês. Exatamente. Antigamente as pessoas tinham que procurar em blog, procurar esses operadores, dar um jeito de achar e muitas vezes as pessoas não encontravam realmente, elas não sabem o que tem para fazer perto delas. A gente simplesmente colocou todas as atividades ali, a gente listou para as pessoas, elas fazem o processo de compra tudo por dentro da plataforma, sem ter que conversar com o operador, sem ter que fazer nada diferente disso e resolver a sua atividade, o seu lazer de uma forma simples e efetiva. Ô Rafa, e hoje vocês atendem quais regiões do Brasil? Hoje a gente começou o nosso trabalho em Campinas e a gente foi explorando, né, as regiões, fomos abrindo alguns círculos próximos de Campinas. Então a gente, logo no início, a gente começou com Socorro, com Brotas, depois a gente começou com algumas atividades também no litoral sul, né, em Santos, no Guarujá. E hoje a nossa atuação está focada ainda nessa região que é interior de São Paulo e um pouco do litoral. Legal, e quando a gente fala de futuro, o que vocês sonham com a empresa? A gente busca abrir o Brasil inteiro, na verdade. Esse é o nosso objetivo maior. A gente está em São Paulo hoje, a gente tem aproximadamente 110 operações no nosso site hoje, mas a nossa ideia é começar a abrir, ir para Minas e começar a abrir em círculos, né, que a gente chama aqui, mas a nossa ideia é estar no Brasil inteiro no futuro. Rafa, e vocês não ajudam só a pessoa que quer fazer uma atividade, mas vocês também ajudam as pessoas que operam essas atividades. Exatamente, o projeto ele nasceu como uma plataforma, né? Então a gente tem parte do nosso trabalho que é atender o consumidor e parte do nosso trabalho que é atender as empresas que oferecem esses serviços, né? Então a grande maioria, né, dos prestadores de serviço de ecoturismo, eles estão deslocados dos grandes centros, estão em áreas de difícil acesso, não têm conhecimento de marketing, de tecnologia. Então eles têm muita gente que é muito boa na operação, mas tem dificuldade na captação, de trazer clientes, de aparecer para o seu público-alvo, né? Então a gente fez esse elo, nossa plataforma. A gente disponibiliza para o cliente final o que existe de possibilidades perto de onde ele está e para as empresas a gente disponibiliza os clientes, a visibilidade para eles aparecerem e com isso eles podem focar no que é
o core do negócio deles, que é fazer a aventura, que é fazer a experiência, e a gente faz essa geração de demanda, né, e conexão entre o consumidor e os prestadores de serviço. Inclusive, o passeio que a gente está fazendo aqui é uma experiência que está disponível no site da galera, aqui em Piracicaba, e a gente vai conversar com esse operador depois, porque a gente tem algumas paradas no nosso caminho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre ecoturismo. Então vamos nessa. Pessoal, acabamos de chegar aqui na nossa primeira parada do passeio para mostrar para vocês como o ecoturismo, na verdade, ele não movimenta apenas recurso e dinheiro quando a gente está falando de esportes de aventura, mas também em outros tipos de estabelecimentos e comércio, como é o caso daqui, que é uma vinícola que abre para receber as pessoas que estão fazendo o passeio de quadriciclo. Bora lá! Jonas, vou até te pedir desculpa que eu tô todo sujo, cara. Acabamos de chegar do passeio. É aventura. É aventura, né? Aventura. Jonas, me conta um pouco sobre a vinícola. Desde quando ela tá aqui? Ela existe de 2017. Só que antes disso a gente já fabricava vinho, né? Sim. Aliás, montamos uma sócio de uma cooperativa que existe no bairro, né? E também fundamos uma festa do vinho, né? Que legal. Tudo isso lá para trás. Ô Jonas, e você recebe aqui o pessoal que faz o percurso do passeio, eles passam por aqui? Sim, com certeza. Graças ao Ricardo também, né? Que ele nos traz os turistas aqui, né, Ricardo? Então, isso é muito bom, né? E qual que é a importância para o seu negócio de receber as pessoas aqui? Aí eu gosto de contar história. Contar a história, o processo do vinho, né? E a cultura também que os nossos nonos, quando vieram da Itália, trouxeram para cá. Tanto é que os nossos dois bairros, eles ficam afastados de Piracicaba, por exemplo, né? Esse foi o intuito deles, na época, de morar afastado da cidade devido a que se eles morassem em Piracicaba, por exemplo, o que iria acontecer? Os filhos iriam se dispersar, né? E essas tradições não iriam existir, no caso, né? Ivan, então aqui a gente chegou em mais uma parada do nosso passeio. Certo, aqui vocês chegaram no Café Tirol, um restaurante e uma cafeteria que foi projetado nos moldes das cafeterias europeias. Toda a decoração nós trouxemos da Itália, da Áustria, da Suíça e da Alemanha. E ainda para os visitantes se depararem com uma experiência incrível, as pessoas almoçam ainda embaixo de parreiras de uva. Ô Ivan, e me conta um pouco, cara, porque você estava me falando que você é engenheiro. Sim, sou engenheiro de controle de automação, mestre e doutor em engenharia de produção. E cara, como que veio a ideia de criar um café? Então, é até interessante, né, nessa parte do café, no começo ele foi com a intenção de preservar a cultura do bairro. Então o café nunca foi a minha fonte de renda principal. Eu sempre fui envolvido com a cultura tirolesa e eu queria de um jeito preservar. E aí nós fizemos o café, só que a gente abria dos horários que nós queríamos e assim por diante. E aí no momento, depois da pandemia, onde que nós questionamos várias coisas, vários valores, nós percebemos que o café era uma coisa nossa, minha, da minha esposa e dos meus filhos. E nós começamos a trabalhar mais como empreendedores, como empresários. E aí nós começamos almoços, jantares, café da manhã, oficinas culturais, e aí começou toda essa parte de um movimento e o estabelecimento criar um corpo que é muito interessante de um público que vem, família em busca de reviver as memórias afetivas. Ô Ivan, e aqui é um lugar que as pessoas vêm então para viver uma experiência nova. Isso, a colônia em si, se for ver, ela tem 130 anos, todo mundo parente de todo mundo, Santana e Santa Olímpia. E é um lugar, por mais que está numa cidade grande, Piracicaba, ela mantém os traços de uma colônia onde todo mundo conhece com todo mundo, conversa com todo mundo, tem essa parte da simplicidade. E quando os visitantes vêm nesse local, eles se conectam novamente com as memórias de antigamente. Os avós falam para os netos, olha, minha vida era assim. Aí quando nós servimos os pratos, falam, nossa, o molho é igual ao da nona e assim por diante. Então, todos os nossos itens, todos os nossos produtos, todo o que nós fazemos, ele traz essa parte de reviver essas experiências. Ô Ivan, e qual a importância para você de receber esse pessoal que também está aqui fazendo esse percurso, fazendo esse caminho de quadriciclo
ou por outros motivos, às vezes eles param aqui? É muito interessante que o passeio de quadriciclo que nós recebemos na colônia, o público é o mesmo público do café. Ou seja, família, casais em busca de uma aventura atrelado à cultura e tradição. E o que acontece muito é o retorno, ou seja, aquele visitante que veio de quadriciclo, conheceu a colônia, conheceu o Café Tirol e se admirou com algumas coisas. Olha que legal, tem uma oficina cultural para trazer meu neto. Ele retorna. Olha que legal, tem uma noite do fundi. Eu venho com a minha esposa. Então, é muito interessante que esse passeio com quadriciclo, ele traz os visitantes retornam por causa que o ambiente agrada a eles. E o que você proporciona aqui de atividade para o cliente ter uma experiência diferenciada? Nós temos todo sábado, domingo de manhã, nós temos oficinas culturais que participam desde as criancinhas até os noninhos, avós. Temos oficinas de pão caseiro que nós ensinamos as pessoas a fazer pão caseiro. Esse mês está sendo massa artesanal, ou seja, todo mundo faz o seu macarrão, como antigamente, e leva a receita e o macarrão para casa. Aí tem pinturas típicas. No Dia das Crianças a gente faz oficina de brinquedos de antigamente. E por incrível que pareça, não são as crianças que mais participam, são as pessoas as noninhas, os pais que querem relembrar o que eles vivenciavam. Então, todas essas oficinas, como os jantares temáticos que nós fazemos, noite italiana, noite alemã, noite tirolesa, são eventos que proporcionam interconectar os visitantes com a nossa cultura. Ô Ivan, e o que te deixa mais realizado em trabalhar com o seu café? Então, é até complicado, até arrepia de imaginar, né? Mas ele tem uma relação muito forte com nós da cultura, porque o que eu estou fazendo aqui, indiretamente eu estou preservando a cultura do meu avô, do meu bisavô e do meu tataravô. E o meu sonho, que eu falo para minha esposa, falo para todo mundo, é quando, por exemplo, os jovens que estão vindo agora, hoje eles já estão tendo a opção de escolher. Posso trabalhar na cidade, normal, posso trabalhar num curso de enfermagem, fazer um curso técnico e assim por diante, mas eu posso trabalhar na colônia. Então, muitos jovens estão fazendo curso de gastronomia, porque a família está fazendo um restaurante, muitos jovens estão fazendo um curso de charcutaria, porque eles estão abrindo um outro estabelecimento. Então, a gente vê essa parte do empreendedorismo surgindo no bairro, voltado para a cultura, para a tradição, é uma forma que fortalece cada vez mais a nossa cultura. Quanto mais estabelecimentos típicos surgirem, mais a nossa cultura vai ser preservada. Então, essa parte do empreendedorismo cultural que a gente fala e gastronômico está fortalecendo ainda mais a nossa cultura. Pessoal, nós já tínhamos parado de gravar, mas aí o Ivan contou uma história pra gente de um item curioso aqui da casa. Pode explicar pra gente, Ivan? Então, o item curioso fica aqui em cima, ó. Chamar o Guardião das Memórias. Então, esse Guardião das Memórias, o que acontece? Quando eu fui um dia num restaurante em São Paulo, lá nesse restaurante tem um livro que fica guardado por muito e muito tempo. E quando tem uma pessoa que vai lá comemorar uma data especial, eles pedem para deixar essa memória. Então, o que acontece? No dia que eu estava lá, coincidiu de uma jovem, 24 anos, está fazendo seu aniversário e ela tinha passado em todas as faculdades públicas de medicina. Ou seja, merece deixar a recordação. E aí ela deixou a recordação, principalmente agradecendo os pais por todo o esforço. E na hora que ele foi entregar para o pessoal lá do restaurante, eles falaram: espera um pouquinho, filha. Volta 24 anos atrás. Aí a menina começou a folhear e aí ela chegou na mensagem do pai e da mãe que deixou para ela quando a mãe descobriu que estava grávida. Aí quando eu vi aquilo, falei: caramba, eu preciso também guardar as memórias das pessoas aqui no café. Então aqui dentro agora nós temos o livro também das memórias, onde os visitantes vêm e deixam todas as memórias deles das datas comemorativas. E o que é interessante, eu não leio. Você tá de brincadeira. Eu já ia ter lido todas, já. E é muito interessante que as pessoas no começo elas ficam reticentes, mas depois quando elas começam a escrever, as lágrimas ficam nos olhos, muitas vezes pensando no que ela vai deixar de memória. Ricardo, qual a importância para você hoje, como operador dessas aventuras, tá dentro do site dos meninos? Então, no começo, tinha bastante cliente meu, inclusive, né? Mas hoje eu sinto assim que 80% é agência. Só quando eu fecho muito antes da agência, mas que amanhã eu tenho um passeio com todos os quadriciclos, só 2 clientes é meu. O resto é da agência. Foi tudo com os meninos. Até quando o cliente pergunta para mim, normalmente pelo Instagram meu, pergunta para mim informações sobre o parceiro de quadriciclo, né? Eu passo o link da agência e passo o meu telefone. Metade fecha com a agência, por confiabilidade, por ter um site ligado, né?
E mentalidade comigo. Então a agência também te ajudou a digitalizar seu negócio. Muito. A estar na internet, trazer essa confiabilidade. Isso. Hoje recomenda para todo mundo. Todo mundo. É melhor fechar com a agência que fechar comigo. Já vem pago já pra mim. Já vem pago, eu já recebo também, né? Entendi. Já vem pago, não tem problema de calote, problema de nada, né? Gente, passeio finalizado então. Massa, curtiram? Muito bom. Muito bom, né? Boa experiência. Muito legal. Agora conta para mim um pouco, vocês estavam me falando dessa experiência que vocês adquiriram com o lance do ecoturismo, de entender que conectar um passeio a uma experiência acaba valorizando ainda mais. A gente tenta sempre trazer para perto os restaurantes, a gastronomia, a hotelaria, elas estão juntas. E a gente então liga essa gastronomia, liga essa hotelaria e traz junto com a gente. A gente vende atividade, hoje o nosso foco principal é atuar no ecoturismo, mas a gente quer que esses dois pilares estejam sempre com a gente, junto com a gente. Ô Rafa, você também estava me contando de uma experiência que você teve quando vocês estavam fazendo uma pesquisa em alguns hotéis da região. Isso, a gente teve uma reunião com o Convention Bureau de Campinas num determinado momento que Campinas estavam com os hotéis lotados de segunda a sexta, mas tinha um problema que no final de semana as pessoas iam embora. E aí a gente fez um teste, fomos até a recepção de um dos hotéis e nós perguntamos para a recepcionista aonde que ela indicaria para a gente fazer um passeio de quadriciclo. E ela nos indicou outra cidade que não Campinas, né? E na época tinha o passeio de quadriciclo em Campinas. Perguntamos também sobre o passeio de balão, ela indicou uma outra cidade, a gente tinha o passeio de balão em Campinas. Então a gente via que mesmo dentro do ecossistema de turismo, essa informação faltava, né? Que é o que a gente está trabalhando, é trazer a informação para as pessoas do que existe, sem necessidade de grandes deslocamentos, certo? Tudo Inovação vai para uma pequena pausa, mas já já a gente está de volta com muito mais. E olha só, depois do intervalo a gente conhece a